redes sociais do Dória um post, um card, onde ele diz o seguinte: olha, eu sou um liberal por formação e por atitude. O governo de São Paulo é pró-privado. Olha só, o governo de São Paulo é pró-privado. Fizemos desestatizações robustas. São 12 concessões em 30 meses de gestão. Mas olha, como um governador fala que o governo do Estado de São Paulo é pró-privado, isso é uma agressão à Constituição Estadual, à Constituição Federal, à Constituição Cidadã de 88, né, que tem como princípio o Estado democrático e social, né, de direito. Ele inverte completamente. Ele fala que o governo é pró-privado. Também eu falei entregar o ouro, né, mas entrega, quer dizer, ele né, anuncia isso publicamente. Acho que tem muito a ver com o nosso debate. Está aqui, está na rede social dele. Olha, gente, eu fiquei chocado porque ele não esconde, olha, pró-privado. Estão vendo? Esse é o Dória. Então, tem essa frase dele aqui, de pró-privado, tem a ver com esse debate que a gente vai fazer, que há em curso uma tentativa de privatização da universidade pública, dos nossos institutos de pesquisa, quando não a extinção, como já aconteceu com o Instituto Florestal, que foi extinto, o Instituto Geológico, o Instituto Botânica, o sucateamento e a privatização, terceirização do Instituto Emílio Ribas. Nós fomos lá esses dias, fizemos um ato. Emílio Ribas está sendo privatizado, minha gente, terceirizado, né? O que ele tentou fazer com o Instituto Butantan, antes da pandemia, ele anunciou a venda internacional do Instituto Butantan, fez um vídeo em inglês, quando ele foi para Davos, com o ministro da Economia, né, do Bolsonaro, fugiu o nome dele, um branco aqui no... Gente... Paulo Guedes. Do Paulo Guedes, estava lá com o Paulo Guedes, o Dória, anunciando a privatização, a venda do Instituto Butantan. Vocês se lembram muito bem disso. Então, ele ataca a pesquisa, ataca a ciência, ataca o ensino superior. Se lembram muito bem do PL 529, que ele tentou, né, retirar recursos dos fundos das universidades. Enfim, é um governo contra a ciência, contra a tecnologia e contra a educação, o governo Dória. E tem agora essa tentativa de privatização da nossa pesquisa, da nossa ciência, e é uma parceria, entre aspas, extremamente perigosa essa, né, que tem toda uma concepção aí privatista, né, de financiarização da pesquisa, da ciência, que a gente tem que entender um pouco melhor, mas que vocês vão explicar. Então, sem muita delongas aqui, eu quero já passar a palavra, então, para o Lucas fazer a intervenção dele aqui na nossa audiência pública da Assembleia Legislativa. Lucas, com você. Olá, deputado, vou tentar ser breve. Primeiro, agradecer o convite, cumprimentar a todos os membros da mesa. Eu iria começar justificando a minha presença, mas é isso. Eu escrevi um artigo no final de agosto tratando exatamente essa temática da aproximação entre o setor privado e as instituições públicas de ensino e pesquisa e inovação em São Paulo. E, na verdade, quando saiu a notícia da instalação do INTEL, a faculdade do PTG Pactual, no IPT, o que eu achava interessante é que havia duas posições que poderiam ser percebidas. De um lado, a posição que manifestava a contrariedade ao projeto e a revolta, e essa posição tinha a percepção de que esse projeto tinha um germe de direção privatista da universidade, e, de outro lado, uma posição de colegas progressistas, inclusive, que dizia, mas qual que é o problema? Né? Não se trata de uma privatização, porque é uma outra instituição, o terreno não é da USP, afinal, não temos demandas por vagas em instituições de ensino em áreas de tecnologia, né? Era essa a questão. E aí, quando eu comecei a escrever, essas duas posições estavam associadas ao mesmo problema de fundo, que era a dificuldade e o problema de se elaborar a crítica a esses processos. Por um lado, não bastava apenas denunciar o caráter privatista de forma genérica, mas era preciso qualificar, verificar quais os mecanismos pelos quais essa visão é instituída.
né? E, por outro lado, também compreender a dificuldade do próprio campo progressista, no caso, de perceber o que estava em jogo, o que está em jogo nesses processos, né? Eu acho que no caso do IPT e do Intel, o problema de se elaborar a crítica se mostra não só porque esses projetos têm sucesso em incorporar parte dessas críticas, como eles também estão relacionados a uma complexa relação de arenas, de atores e de interesses em disputa. Então, eu acho que foi nesse sentido que se direcionou o esforço do artigo, que é um pouco separar as coisas. De um lado, está o projeto de reestruturação do IPT, materializado nesse projeto do IPT Open Experience, que propõe um certo modelo de articulação entre empresas públicas e o setor privado, e esse modelo é um modelo de concessão de espaços e de oferta de serviços do IPT para essas instituições. E, de outro lado, estava o projeto do Intel, que é resultado de uma nova ofensiva desses atores do mercado financeiro no debate educacional. E é importante dizer que, do ponto de vista das políticas públicas, a realização desses dois projetos é uma consequência também das reformas regulatórias das últimas décadas, como a Lei de Inovação de 2004 e o Marco de Ciência e Tecnologia de 2016, que dispuseram de uma série de instrumentos que ofereceram a tão falada segurança jurídica para que esses processos consigam ser executados, né? Agora, no espírito da crítica política a esse processo, que é um pouco o que nós nos propomos aqui, eu acho que é importante termos clareza sobre as particularidades que envolvem cada um desses projetos. No caso do IPT, eu acho que é importante apontar que esse projeto de reestruturação do Instituto, ao contrário do que faz parecer, está vinculado, sim, à desvalorização da sua missão institucional, ao estrangulamento financeiro da instituição e ao processo de precarização da estrutura e das condições de trabalho, né? Nós recuperamos os dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que mostram que os recursos de repasse direto para custeio das atividades do IPT são reduzidos paulatinamente desde 2012. O mesmo acontece com os recursos destinados a investimento, que foi zerado em 2020, né? E entre 2014 e 2021, houve uma redução de 25% no quadro de funcionários do IPT, né, que passou de 905 em 2014 para 661 em 2021. Né? Ou seja, esse cenário de redução orçamentária e precarização do trabalho é nesse cenário que se propõe essa reorganização. Né? Então, tem aqui um modelo para a implementação de projetos como esse. Primeiro, precariza-se as instituições, para, em seguida, propor projetos de verve privatista como a única opção possível. Né? Eu acho que o que esse projeto do IPT Open Experience propõe é uma completa revisão do papel das instituições públicas de ensino e pesquisa. A visão da coisa pública e do bem público dessas instituições é revista e passa a incorporar um novo sentido que, grosso modo, é atender a demanda dos interesses de grupos privados. Né? A contribuição pública dessas instituições e o papel delas na indução do desenvolvimento técnico e científico passa a dar lugar a interesses privados e ao papel dessas instituições na prestação de serviços e no atendimento a demandas do mercado, né? E aqui é importante ressaltar que não trata simplesmente de ignorar ou demonizar a articulação entre instituição pública e empresa privada. Eu acho que é preciso voltar à defesa de que o interesse público, entendido como a preocupação social e política na produção do conhecimento, deve ser o parâmetro fundamental para o estabelecimento de qualquer parceria. Né? E aqui, eu acho que há dois pontos centrais na crítica a esse projeto do IPT, que o primeiro é, ao contrário do que faz parecer, ele não está baseado em nenhuma visão estratégica sobre a política de ciência e tecnologia do IPT. Por exemplo, apesar das chamadas públicas elencarem um conjunto de áreas prioritárias de atuação para fazer essas parcerias, esse elenco é muito geral e muito abrangente. E se olharmos para as empresas selecionadas, a gente vai ver que o interesse, de fato, não é contemplar essas áreas,
mas sim ceder os espaços e os serviços para quem estiver disposto a pagar. Eu acho que um sintoma disso é a própria instalação do Intel no IPT, na medida em que o Intel contempla a vocação e a forma de atuação do IPT. Me parece que não, mas é algo que deve ser problematizado. E o próprio modo como essa parceria foi estabelecida entre o Intel e o IPT, por meio de um convite da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mostra um pouco isso, né? Acho que essa falta de desenho e de execução estratégica do projeto evidencia qual a visão que, de fato, orienta esse projeto, né? E acho que o segundo ponto da crítica é esse arrendamento e essa restrição do papel institucional do IPT à prestação de serviços, né? O que libera a sua agenda de pesquisa para o setor privado, ameaça a sua autonomia em benefício da mercantilização de seus bens e da financiarização da pesquisa. E agora, para finalizar, tomando 2 minutinhos, só comentar brevemente o caso do Intel, né? Acho que o ponto central das críticas ao projeto do Intel tem sido o fato dele ser instalado na cidade universitária. Eu acho que esse é um ponto importante, mas é preciso ir além desse ponto. Esse é um ponto importante porque a proximidade entre a USP, o IPT e o Intel é estratégica para essa instituição, porque ela vai ser mobilizada como uma oportunidade de estabelecer relações de diversas ordens, seja o ganho simbólico pela sua localização, seja pela criação de espaços de socialização com esses engenheiros que serão formados, seja pelo estabelecimento de parcerias institucionais com essas instituições, toda uma gama de relações que vão ser capazes de oferecer, sim, condições para transformações do valor da universidade pública pela empresa privada. Mas, além disso, eu acho que há ao menos 2 outros pontos nesse projeto que têm que ser contemplados pela crítica. O primeiro é a atuação desses atores do mercado financeiro no próprio debate educacional. No caso do Intel, essa atuação é marcada por uma espécie de atualização da prática filantrópica, né? Os próprios discursos e as declarações dos diretores do Pactual, o André, como o senhor comentou, que fizeram a doação para a criação da universidade, são revestidos de uma visão missionária, né, pela ideia de um profundo compromisso público, né? Mas esse discurso, essa visão, faz esquecer que esse projeto envolve naturezas muito diferentes do que ele se propõe, né? Isto é, além de garantir rendimento simbólico ao nome dessas marcas e dessas famílias, ele também está inserido em um contexto em que as práticas filantrópicas acabam por instituir uma outra forma de contribuição social desses grupos econômicos, que passa ao largo da política redistributiva fiscal, tornando possível a eles assegurarem a manutenção das suas formas de acumulação e concentração de capital. E, por fim, eu acho que um segundo ponto da crítica é que a visão educacional na qual esse projeto se baseia está fundamentada nessa perspectiva empresarial, atrelada às exigências do mercado. E essa visão sustenta uma maneira de conceber o conhecimento que se erige contra a valorização do conhecimento reflexivo, né? E é preciso que a crítica enfrente essa visão, sobretudo na medida em que ela se pretende se colocar como modelo, como é o caso do modelo educacional do Intel, né? E, por fim, eu termino dizendo que eu acredito que esse espaço seja importante, porque é preciso cada vez mais construir espaços de articulação política dedicados para fazer o enfrentamento crítico dessas políticas e dessas concepções e visões de educação e ciência que atingem esses espaços, né? Eu acho que é contra essa solução gerencial e mercadológica que esses grupos trabalham para impor às instituições públicas e aos bens públicos, que é preciso construir alternativa às políticas de inovação e alternativas que incorporem a dimensão social e política na concepção do conhecimento e nos modos de produção e aplicação. Acho que era isso, deputado. Muito obrigado, Lucas, pela sua explicação, pela sua intervenção. Você falou na verdade, a Intel é o Instituto de Tecnologia e Liderança, né, que é
que será, essa é a faculdade, é o nome da faculdade, e o banco vai investir, entre aspas, 200 milhões na construção desse equipamento, não é isso? Só lembrando, Lucas, né? São 200 milhões de investimento. Exatamente. E ele cria essa faculdade com esse nome, né? O Intelli, você falou bastante Intelli, mas é Instituto de Tecnologia e Liderança. Vamos ouvir, então, agora a Priscila Leal, que está lá dentro do IPT, sabe tudo do que está acontecendo. Priscila? Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer muito o mandato do deputado Carlos Gianazzi por trazer esse assunto, trazer essa discussão, e importantíssima ter essa coragem e dar esse apoio para os institutos públicos de pesquisa e para a universidade, como você tem sempre dado ao longo do seu mandato, né? Queria agradecer também a companhia aí do pessoal da mesa, é uma honra estar dividindo aqui a palavra com vocês, esse espaço de fala, e agora queria pedir licença para vocês, se fosse possível, eu apresentar aqui um PowerPoint com um pouquinho, só para ilustrar o que eu gostaria de falar. Eu queria saber se vocês estão enxergando. Sim, estamos aqui. Tá. Agora está em tela cheia, né? Bom, só para fazer uma apresentação rápida, eu sou a Priscila Leal, estou diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia, que tem várias empresas de base tecnológica, públicas e privadas na sua base, e uma delas é o IPT, e sou também pesquisadora do IPT desde 2004. Como o deputado já havia mencionado, o IPT é um instituto centenário, né, de 1899, nasceu de dentro da USP, né, da Escola Politécnica, e em 1934 se tornou independente, né. Ele veio para, em todo aquele contexto que a gente tinha do nosso nacional, da fase nacional desenvolvimentista, né, desde a década de 30, depois na década de 70 também, tendo uma atuação muito importante, aderente a um projeto, né, de desenvolvimento do país, né, desenvolvimento tecnológico, econômico e industrial do país, né. Em 75, a figura jurídica do IPT muda, passa de autarquia para uma SA, e hoje ele é entendido como SA, né, uma empresa do Estado de economia mista, né, só para dar o contexto da diferença que o IPT tem dos outros institutos públicos de pesquisa, né, embora seja parte do nosso sistema de ciência e tecnologia estadual, né. Como foi já dito pelo Lucas, o IPT, ele sofreu uma queda na sua dotação orçamentária durante esses anos, né, aqui os dados a partir de 2015 mostram aí essa queda da dotação, e a observação que se faz também, aqui nessas barras laranjas, é a execução, ou seja, o que foi gasto efetivamente dessa dotação orçamentária, e a gente percebe que a execução, ou seja, o gasto da dotação autorizada, né, sempre foi menor que a dotação. É como se fosse uma parte de uma estratégia de precarização e de sucateamento do próprio instituto, né. Aqui, quando a gente olha, isso fica muito mais claro quando a gente olha para o gráfico dos investimentos, né, a parte da dotação orçamentária que o governo do estado dá para o IPT e que vai com o carimbo para gastar em investimento. Aí, na hora que a gente olha para o investimento, a gente percebe que a queda é muito mais abrupta, né, e
provavelmente essa subida que está tendo aqui em 2021, esses dados de 2021 são até setembro, né, são apurados até setembro, é provavelmente os gastos que está sendo autorizado, né, a serem feitos justamente com a instalação do IPT Open. Então, fica agora uma curiosidade para, né, a pergunta de como vai se desenvolver esses gastos a partir desse momento. Foi mencionado aqui, eu não vou me delongar nisso, foi mencionado pelo próprio Lucas, a queda, né, do pessoal contratado, ou concursado, melhor dizendo, no IPT, as vagas não providas, ou seja, isso aqui faz tudo parte de uma estratégia de contratação num modelo muito mais, contratação dos pesquisadores científicos, num modelo muito mais precarizado, via fundação, né, é uma opção, é uma estratégia do Estado de contratar via fundação, ou contratar agora, a gente já está tendo essa característica, uma tendência muito forte à pejotização, né, com a entrada aí de pesquisadores com CNPJ, entrada de startups ou coisas que valham muitas vezes se colocam pequenas empresas ou pequenos grupos de pesquisadores como startup, nada mais são do que contratação de pessoas em contratos de trabalho muito precarizado, né? Então, é isso que tem acontecido com o IPT, substituição de concursado, mão de obra concursada, que se leva tempo para formar, que existe plano de carreira, enfim, o plano de carreira não é colocado em prática, mas existe uma perspectiva, né, uma segurança muito mais interessante do ponto de vista de contrato de trabalho, substitui-se, então, por contratos de trabalho muito mais frágeis, né. E essa é uma tendência que não é só do IPT, outros institutos e a universidade também têm sofrido. E nesse contexto, né, que foi, então, colocado o IPT Open, e em 2020 a gente conseguiu rastrear documentos da ata de reuniões de diretoria do IPT, em onde a primeira menção ao IPT Open, né, é de fevereiro de 2020, onde a diretoria aprova a indicação de membros do próprio IPT, funcionários do próprio IPT, da infraestrutura de apoio, né, funcionários de apoio do IPT, para compor uma comissão de avaliação de obras de infraestrutura, já com uma ideia de instalação de empresas ali numa parte do campus, né. A princípio ia ser colocado ia ser dividido o campus do IPT, ele fica contínuo, inclusive é contido dentro do campus da USP, né, pegado ali com a Avenida Escola Politécnica, e aí uma parte desse campus ia ser separado, né, para poder abrigar aí as várias empresas que estavam entrando no contexto do IPT Open Experience, né. E aí, em 15 de março de 2020, a diretoria promove uma revisão do cálculo da contrapartida financeira, dispensando a aplicação do item de utilização de benfeitorias, né, e as sessões realizadas, que na verdade significa uma dispensa do gasto da empresa que está entrando no IPT Open, né, para esse custo de remanejamento dos espaços laboratoriais já existentes no IPT, ou seja, já foi feita uma primeira revisão, ainda em 2020, né, no começo de 2020, uma primeira revisão, ou seja, isso já estava sendo muito bem pensado, né, nessa época, e onde foi percebido que provavelmente por isso já é uma interpretação minha, mas provavelmente por conversações entre as empresas interessadas, de que o custo do remanejamento dos espaços do IPT já implantados deveriam, então,
ser custeados pelo próprio IPT. Ainda em março, é a primeira menção que se tem, em março de 2020, a primeira menção que se tem do Intel, né, que é o Instituto Brasileiro de Tecnologia e Ciência da Computação, né, onde é documentado em ata que o investimento total seria de aproximadamente 55 milhões, e não foi mencionado, nessa época, qual é o período e o valor do abatimento relativo às obras que o Intel hoje promove, né, está lá fazendo uma série de obras dentro do campus para a instalação da sua infraestrutura, e nesse período ainda foi só dito que, né, na ata, que o investimento seria de 55 milhões, e não diz o período, em quanto tempo, qual que é o abatimento, aonde que ia se colocar, enfim. Ainda em março, pode-se notar que foram feitas várias reuniões para tratar desse assunto. A gente tem a assinatura, então, do contrato preliminar para a instalação e operacionalização do Centro de Ensino, Extensão Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação, né? Também conhecido como Intel IBTCC, né? Que provisoriamente ia ser instalado no prédio 1, que é aquele prédio principal, para quem conhece o campus, é o prédio principal do IPT, aquele prédio histórico, né, que fica naquela avenida das escolas politécnicas, né, e depois nos prédios 5 e 6 do IPT, que são o que a gente chama internamente de galpões da metalurgia, que também são prédios históricos, são prédios, são galpões que foram utilizados e que continuam, uma parte estava sendo ainda utilizado pela área de metalurgia, né, onde se encontra a nossa infraestrutura histórica do começo do século para o desenvolvimento da indústria metalúrgica brasileira. A história da indústria metalúrgica brasileira tem capítulos contados ali nesses galpões, então são esses galpões que vão servir de casa para o Intel, né, e está sendo completamente remodelado internamente. E em junho de 2021, já pulando aí um espaço de tempo, a gente encontra mais uma revisão da política tecnológica do IPT, para abarcar toda essa modificação, né, e isso foi uma modificação importante, para abarcar o programa IPT Open Experience, né, para incluir alguns itens, né, relacionados ao marco legal das startups, né, para possibilitar a cessão de espaços do IPT para instalação e consolidação desses ambientes promotores de inovação, como está redigido, e o mais importante que eu grifei aqui, que essa modificação da política de inovação tecnológica do IPT permite a captação, gestão e aplicação das receitas próprias do IPT, que o IPT presta serviço, recebe esse dinheiro, então é chamado de receita própria, né, e que elas possam ser delegadas à fundação de apoio, né. E por que agora entra a questão da fundação de apoio? Ora, porque a fundação de apoio, né, a conhecida como FIPT, a Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, é a fundação que está celebrando os contratos em conjunto com as empresas que estão entrando no IPT Open, ou seja, é ela que está operando, né, contratualmente, está amarrando contratualmente essas empresas no IPT Open, né, e isso é grave no sentido da perda de transparência, uma vez que são duas instituições privadas celebrando o contrato, a gente perde aí a transparência no sentido de que não é uma instituição pública, a gente pede os contratos não nos são
nos são emprestados de alguma forma, porque são duas instituições privadas que têm compromissos aí de confidencialidade, como nos foi declarado, né? Então, em julho, né, de 2021, a diretoria aprova a avaliação do projeto básico, né, e que foi aprovado por essa comissão de avaliação de obras de infraestrutura, né, utilizando aí, então, toda uma infraestrutura de apoio do IPT, né, para isso, para que fosse implementado, né, todas essas empresas, essas modificações no campus para abarcar essas empresas dentro do IPT Open Experience, inclusive o Intel, que é considerado, na visão da diretoria do IPT, como uma das empresas que está entrando no IPT Open Experience, né. Para se ter um contexto do que estava ocorrendo nessa época, né, nessa linha do tempo que eu trouxe a partir dos documentos da diretoria, agora a visão do lado dos empregados, em outubro de 2020, nos foi pego de surpresa uma reestruturação completa do Instituto, né, com uma remodelação completa de locais de atuação, inclusive com linhas de atuação, né, e nos foi dito que em 3 meses nós precisaríamos nos reestruturar. Vou repetir o que nos foi dito. Nós precisaríamos achar as nossas caixinhas dentro do IPT em 3 meses, de cima para baixo, e foi assim. Não houve diálogo, não houve consulta, nada. Chegou de cima para baixo, reestrutura, e sim, são 7 linhas de atuação, nós queremos que vocês se encaixem nessas 7 linhas. E acabou. Então, é uma coincidência de linhas de tempo, mas a reestruturação, quando você olha o plano de reestruturação, as linhas de atuação, e olha as mudanças impostas pelo IPT Open Experience, muita coisa casa, existe uma coincidência de ideias, né, do que passa a ser a atuação do IPT, né, e na época também, quando a gente levantou voz, né, contra uma reestruturação sem diálogo, a gente nos foi respondido que já estava sendo gestado isso há 2 anos, mas em petit comitês, e que esse comitê, que não se disse quem que era, resolveu dessa forma e foi colocado dessa forma para a gente, né. Nesse momento da reestruturação do IPT, nós só tínhamos notícias do IPT Open através de mídia externa. Internamente, não nos era passado nada, né. A gente perguntava, mas as únicas informações que a gente tinha era como se fosse mais um projeto de negócios, mais um projeto, e não tinha uma abrangência aí de informações do objetivo, se isso tinha a ver com a reestruturação ou não. E, obviamente, né, utilizando o melhor da doutrina de choque, os pesquisadores estavam tão atordoados com a reestruturação, pega de surpresa, que ninguém conseguiu pensar muito bem no que fazer, o que era o IPT Open, ninguém conseguiu questionar nada, né. Agora, em 2021, os trabalhadores, os pesquisadores e todo mundo do campus que nos procura, né, procura o sindicato, né, colegas que a gente trabalha e compartilha aí conversas, expressam, todos eles, muita preocupação com a ocupação do espaço. Eu acho que essa é a parte mais importante que eu preciso passar para vocês, né. Eu disse inicialmente que o projeto do IPT Open Experience estava previsto, e foi assim que foi apresentado nas lives de diretoria, nas informações que nos chegavam, né, estava previsto de utilizar uma parte do campus, né, como se fosse um cercadinho separado. Me parece que não foi isso que as empresas que estavam entrando no IPT Open Experience
sei lá, concordaram ou gostariam que fosse. E aí, agora em 2021, a gente recebe paulatinamente notícias de que empresas entrando no campus, dividindo espaços que já estão ocupados no pelos próprios laboratórios do IPT, né? Então, nos foi dito que, pela própria diretoria, que as empresas gostariam de dividir o ambiente, né? Que dessa forma a integração ia ser muito melhor aproveitada e o sucesso dos projetos IPT Open iam ser potencializados por esse compartilhamento de espaços, né? A princípio, quando se coloca pela diretoria, o discurso é muito bonito, né? Mas nos preocupa muito a questão de confidencialidade. A gente presta serviços, muitas vezes, para concorrentes dessas empresas que estão entrando, né, e quero lembrar que são sempre empresas de grande porte, não são micro e pequenas empresas que precisam de apoio, startups ou qualquer coisa que o valha, são empresas de grande porte, geralmente, que têm cabedal, né, que têm capacidade de custear, né, valores de milhões para entrar, né, no campus e dividir esses ambientes, né. A gente tem receio de como vai se dar essa divisão, né. Já tem laboratórios que estão preocupados e estão gastando seus recursos para implementar portas com abertura por crachás, e porque tem uma empresa ali do lado que pode entrar a qualquer momento nos laboratórios do IPT e tomar pé de tudo que tem sido desenvolvido lá, né? E me parece que é exatamente essa a intenção dessas empresas, né? Beber diretamente da fonte sem ter que pagar muito, né? Então, só que quando a gente faz um projeto, né, a gente se envolve no projeto, a gente assina termos de confidencialidade e o ônus fica todo em cima dos pesquisadores, dos trabalhadores, qualquer vazamento é nossa responsabilidade, né. Então, isso é uma coisa que tem preocupado bastante os pesquisadores, né. Para se ter um exemplo, está previsto a ocupação de um prédio, né, no meio do campus, né, e está previsto vir 30 funcionários de uma grande empresa multinacional. Essa grande empresa multinacional tem projeto com a FINEP, mais o IPT, mas também tem projeto dentro do IPT Open. Então, a gente fica sem saber, chega esse gerente dessa empresa, solicita serviço, solicita projetos, pesquisas, e a gente não sabe mais a que contrato a gente respeita, né? Existe aí uma mesma empresa com diversos contratos dentro do campus, alguns contratos quando é com agência de fomento, a gente tem controle, quando é com o IPT Open, a gente não tem controle. Então, a gente não sabe, de repente, assim, esses gerentes de empresas que estão lá dentro solicitam como se fossem mais um chefe, né? Então, a gente acaba justamente caindo naquilo que o Lucas falou, da gente não tá mais prestando serviço para a sociedade, não tá mais prestando serviço para um projeto, né, de governo, projeto de Estado, e aí a gente passa a responder a questionamentos, a serviços solicitados por essas empresas privadas única e exclusivamente, né, e sem muito saber o que está acontecendo. Então, esse limite fica muito, muito embaçado, a gente não consegue mais tomar pé e realmente gera um estresse bastante grande, né. Queria lembrar também que a diretoria ainda não apresentou o balanço financeiro com as despesas e investimentos discriminados exatamente como o IPT Open, né. Quando se apresenta o balanço financeiro, é tudo junto, a gente não consegue perceber o que é IPT Open, mesmo porque muita coisa opera pelo lado da FIPT, quando opera pelo lado da FIPT a gente não sabe o que está acontecendo, porque são duas empresas distintas. Então,
existem essa série de questões aí, muito mais dúvidas do que certezas. E passando agora para o Intel, o questionamento que se coloca, né, isso foi uma coisa levantada por bastante pesquisadores lá dentro, qual que é a motivação, qual que é o propósito de se colocar uma universidade privada dentro do campus do IPT, e que é dentro do campus da USP, certo? No documento que a própria Intel emitiu, né, diz que a motivação deu origem à baixa formação de engenheiros e cientistas de computação do Brasil, né? Mas a gente nota que na mídia, principalmente agora com a Covid, o desemprego, né, e a subutilização de engenheiros, ela cresceu muito, né? Então, ou seja, não há, na verdade, essa baixa formação, essa carência de mercado de engenheiros. Na verdade, há uma subutilização, muito pelo contrário. Então, a motivação principal não se justifica, o que nos levanta aí uma série de suspeitas, né, de que o que tem o Intel, o que vem o Intel fazer dentro do campus do IPT, se não outros planos que não necessariamente esse de formar gente, de fornecer bolsa, de fazer um trabalho assistencial, né? A gente tem notícias de que a mensalidade vai ser por volta de R$5.000, né? Saiu uma notícia aí há pouco tempo, nesses canais aí do mercado financeiro, de que eles vão fornecer bolsas, 70% de bolsas parciais e integrais, e etc. Então, assim, por que eles estão com tanta vontade de entrar, né, no campus, né? Eu acho que essas questões que o Lucas levantou podem responder, né, essa pergunta. E eu quero só lembrar também que em 2007, quando houve um projeto, né, da USP para o Futuro, que foi uma matéria, inclusive, muito bem escrita na DUSP, né, no jornal da DUSP, foi feita uma investigação do que era esse projeto USP do Futuro, e foi contratada uma empresa, na época era a McKinsey, se não me engano, que tem ligação com a própria secretária Patrícia Ellen, na época ela era sócia, e essa empresa fez esse projeto, né, USP do Futuro, e que antes, né, desse projeto USP do Futuro, foi feito um laboratório no IPT, que depois a gente cruzou aí esses dados, e a gente percebeu que é uma empresa chamada A.T. Kearney, né, uma empresa similar aí a essa McKinsey, também tinha feito um projeto de reestruturação do IPT voltado para as mesmas linhas daquela da USP do Futuro, né, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o IPT pode vir a ser um laboratório para o que se quer implementar na USP, né? Então, coloca-se dentro do IPT, gesta-se dentro do IPT uma universidade privada, para ver como que isso depois pode ser escalonado para a universidade, né? Isso é uma questão uma hipótese, uma questão que fica para a gente discutir. E só para lembrar que o investimento, né, depois que foi apurado no próprio documento enviado pelo Intel, né, eles afirmam investir R$59 milhões, né, na instalação da universidade, e 55% desse valor será considerado para o abatimento da cessão do uso do espaço, ou seja, 55% desse valor, né, está sendo gasto com as reformas, né, e espera-se também uma contrapartida financeira estimada em 37 milhões nos próximos 15 anos, ou seja, 2,5 milhões por ano,
frente a uma dotação que eu mostrei no começo da apresentação para vocês, da ordem de 100 milhões, e que não consegue dar conta da folha de pagamento, né, dos pesquisadores, né, da própria infraestrutura, dos recursos humanos para o funcionamento do Instituto. Então, esse valor de 37 milhões, na minha avaliação, é um investimento pífio, né. E aí, coloco aqui uma questão, né, como que me suscitou aqui, como que uma instituição de ensino privada se enquadra nesses requisitos do edital do IPT Open e no próprio arcabouço legal, né? O próprio documento do Intel, ele coloca aí uma parte da lei, né, que é o artigo 40 do decreto estadual, né, que possibilita o IPT a compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos materiais e demais instalações existentes em suas dependências com empresas, demais entidades ou pessoas físicas, em ações voltadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, para a consecução de atividades previstas no referido decreto tal. Aonde, em que arcabouço legal, em que normativa diz que uma empresa de educação privada pode se instalar e compartilhar as dependências de uma empresa pública, de um instituto público? Eu não consegui encontrar, então fica esse questionamento. Eu não sei se os demais membros da mesa têm alguma questão que possa vir a responder esse questionamento. Eu acho que era isso. Eu só queria lembrar uma coisa, né? Um colega do sindicato lembrou que um espaço onde a gente poderia provocar essa discussão seria o CONCIT, o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, mas que o CONCIT não está regulamentada a composição para esse conselho, a participação da sociedade civil. Então, fica aqui uma questão pro mandato também do deputado Carlos Neder, a questão do CONCIT e a participação da sociedade civil nesse conselho, né? Era isso que eu queria passar. Desculpa se eu estourei o tempo. Obrigada, gente. Foi muito importante, Priscila, a sua explanação, até porque você está dentro do IPT e você trouxe para nós o funcionamento do IPT, as suas contradições, né, o mecanismo interno do IPT. Isso foi fundamental para que a gente pudesse entender melhor, tá? Então, você extrapolou o tempo, mas foi uma causa justa, viu? Foi importante que você fizesse essa explanação e de uma forma bem didática. Vou passar, então, agora a palavra para o professor Paulo César, que é coordenador do Fórum das Seis e também diretor do Unicamp. Paulo. Obrigado, Janase. Boa noite a todas e todos que nos assistem, né? Cumprimentar aqui os companheiros, não de mesa, né, mas de tela, né? Agora a gente não se compõe mais uma mesa, né? A gente compõe uma tela. Acho que essa questão, né, do Intel, ela suscita diversos temas, né, de discussão, a faculdade em si, né, mas também acho que o que está por trás, o pano de fundo disso, né, é a questão da privatização, e não só a privatização da ciência e tecnologia, mas a privatização de todo o Estado brasileiro, né, que, no caso desse processo, né, ele começa nas universidades públicas, ele começa nos anos 60, 70, com a proliferação das fundações, onde, de uma forma de privatização ainda tímida, estava privatizando só pequenas pesquisas, pequenas entre aspas, né, pequenos grupos de pesquisa, algumas pesquisas isoladas, e isso vai ganhando corpo, né, e vai aumentando esse nível de privatização, né, e, infelizmente, com a contribuição e a participação, eu diria até decisiva, da própria comunidade, tanto das universidades quanto dos próprios institutos de pesquisa, dos ditos aí cientistas, né? Então,
ganha mais força, né, essa visão da universidade nos anos 90 com o plano Bresser, né, o plano da reforma do Estado, né, que tem um certo avanço em 2004, já no governo do PT, com a aprovação da lei de inovação em 2004, né, e a coisa avança de uma forma avassaladora, né, com a aprovação do marco legal, né, da ciência e tecnologia, que eu chamo de marco ilegal da ciência e tecnologia, né, no final de 2015, com promulgação em 2016, né, onde escancarou de vez, né, a possibilidade desse tipo de ação dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisa, né. Então, o que está acontecendo no IPT, de uma forma geral, mais ampla, não é novidade, né? A Unicamp, a USP e diversas outras universidades federais já tem, só que não nesse nível, com uma faculdade, né? Mas tem laboratório, na Unicamp tem laboratório de diversas empresas, né, dentro da coisa organizada no que é chamado de Inova na Unicamp. Na USP também tem, através das fundações, você tem vários laboratórios de pesquisa, laboratórios de desenvolvimento dentro das universidades. No caso do IPT, a coisa avança, né, com uma criação de uma faculdade, né, dentro do espaço físico, né, do Instituto, e na proximidade aí junto com a USP. Então, acho que, como eu disse, né, infelizmente, com a participação muito ativa dos atores, né, da ciência e tecnologia, né, inclusive aí na LESP, quando nós tivemos, assim que foi promulgado o marco legal, que nós tivemos uma audiência pública que foi organizada, né, pelo saudoso deputado Néder, né, que a gente discutiu o marco legal e que ele conseguiu levar até essa audiência o Simbá Machado, né, que foi o relator desse projeto. Ele deixou bem claro, né, que o único papel dele, do relator, era assinar embaixo o que o pessoal da ABC, da SBC, SBPC, o pessoal da Confederação dos Conselhos Nacionais de Fundações de Amparo e Pesquisa levavam para ele, escreviam para ele simplesmente assinava embaixo no relatório e a coisa ia andando. E foi assim que foi aprovado, ou seja, o marco legal ele foi escrito, na sua grande maioria, pelos ditos cientistas, por vários ditos cientistas, e que proporcionou essa forma aí, né, agressiva da privatização que já vinha acontecendo lá desde os anos 60, 70, né, da pesquisa. Então, é a apropriação, né, do conhecimento, dos recursos financeiros e materiais das universidades, do Instituto de Pesquisa e do conhecimento, né? Então, essa é uma questão muito importante. No caso específico da Intel, acho que no meu modo de ver, a coisa é mais grave ainda, né, porque, primeiro, a Intel fala que é uma faculdade de tecnologia, né, mas tecnologia, todos nós sabemos, é muito mais amplo do que computação, né, ele só tem computação. Então, na realidade, é uma faculdade de computação, não de tecnologia, né. A tecnologia está presente em todas as engenharias, químicas, né, em diversas áreas, então, e ele só tem na computação. Depois falam, né, em formar, né, os engenheiros do futuro com grande capacidade de liderança e de atuação. Eu sou da área de computação, né, e acho que aí eu entendo um pouquinho dessa coisa, e a metodologia que eles propõem, né, no meu modo de ver, eles formam, né, sem nenhuma crítica aos tecnólogos, mas tecnólogos e não engenheiros, porque o projeto pedagógico é para formar alguém com conhecimento da tecnologia que está sendo usada nesse momento, não de uma pessoa que é capaz de gerar novas tecnologias, novos processos. Então, esses engenheiros, na minha visão, vão ser formados, né, com data de validade de vencimento. Porque assim que mudar as tecnologias, as formas de
de produção de software, né, e assim por diante aí na área que eles estão projetando os cursos, essas pessoas não vão ter muita capacidade de se renovar, né, e de atuar, né, e só se a gente lembrar, né, quem formou a computação no Brasil não foi nenhum computeiro, né? Foram os engenheiros. Eu sou mais ou menos, posso me classificar, acho, na segunda geração, né, da computação no Brasil, né? A primeira geração só era composta por engenheiros civis, elétricos, mecânicos, e físicos e químicos, né? Junto com a minha geração, eu também sou engenheiro elétrico, não fui formado em computação, mas aí começaram a aparecer os primeiros formandos em computação, e até hoje, né, se você pegar todas as universidades de ponta na área de computação, os seus professores, seus pesquisadores nessa área, tem tantas pessoas que não foram formadas em computação, e principalmente aí sim de uma forma mais ampla nas áreas tecnológicas, e pessoas que tiveram sua formação desde o começo na computação, mas com uma formação de base bastante sólida que permite com que ele se adapte, inclusive gere novas tecnologias. Então, acho que essa questão é uma questão muito importante, né, de se colocar nessa discussão, né. Então, acho que uma das coisas que o Luca colocou lá, né, no início da sua fala, né, que alguns, né, participantes das universidades perguntavam, e daí, né, qual é o mal nisso? Né, por que essas pessoas perguntam isso? Porque essas pessoas defendem, e sempre defenderam esse tipo de atuação dentro da universidade, né? Então, e com a atuação mais aparente, assim, mais vistosa, coisa através da ABC, da SBPC, então, que nessa gestão, né, dessa privatização do conhecimento, no caso, não é novidade para ninguém de nós, né, no caso do Brasil, a privatização de tudo, né, de todo o serviço público, né. Estamos aí a PEC 32, a reforma administrativa, que se você olhar, quando você analisa, você vê o quê? Né? É o fim do serviço público com o objetivo de privatização. Então, a gente está passando nesse processo, né, de um ataque feroz, né, e chegou, né, ao meu ver, com essa parceria Intel e IPT, né, aos extremos aí, até no instituto, né, que nem tem cursos, né, de graduação, você abre para a criação de uma faculdade, para a instalação de uma faculdade, né? E aí é muito estratégico também esse local, né? Que é uma forma de apropriação da Intel, inclusive da convivência com a USP, né? Por estar no campus, né, do IPT e da USP, né, serem aí, na realidade, formando uma espécie de simbiose, né, você tem a convivência desses alunos com a convivência de alunos de uma universidade do porte da USP, né, e a gente sabe que na formação, né, universitária, né, essa convivência, né, é muito importante, né? Não basta só os cursos serem excelentes, os laboratórios das faculdades serem excelentes, mas você ter essa convivência, né, essa troca de informação entre as diversas áreas, tudo isso é importante na formação universitária. E é essa maneira, né, que a Intel encontrou, né, de propiciar aos seus alunos um pouco dessa formação, uma vez que, como eu disse, o projeto pedagógico, o que eu consegui ver, né, no site deles e em outros locais que eu consegui dar uma olhada, é um projeto pedagógico bastante pobre, né, do ponto de vista de formação universitária, como a gente conhece, e a expectativa que a gente tem, né, de alguém que seja formado numa universidade, que não é uma pessoa, né, um apertador de botões, né, certo? A gente pode lembrar, né, da frase lá do Paulo Renato, quando era ministro da Educação, né?
para que desenvolver tecnologia aqui? A gente pode comprar tecnologia e vamos ensinar os nossos a apertar os botões, né? Era isso que ele falou, uma pessoa que, inclusive, foi reitor, né, da minha universidade, da universidade onde que eu trabalho, onde que eu sou docente, né, que é uma coisa que a gente não deveria esperar, né? Isso mostra, mais uma vez, né, essa participação, né, dos acadêmicos, dos cientistas, nessa privatização, tanto do conhecimento e também a privatização dos recursos, que, como a Priscila falou, se você for olhar direitinho, né, a Intel está fazendo algumas obras lá no IPT, né, e o custo dessas obras vai ser o pagamento que ela deveria pagar para o IPT, vai abater nesses custos, né? Tá certo? Ou seja, o IPT, na realidade, está cedendo todo um espaço, todo um conhecimento, né, gerado, propiciando essa convivência da Intel com a USP, né, e vai estar recebendo mixaria, né? Ou seja, na realidade, isso tudo faz parte desse projeto, né, e como também foi bem colocado pela Patrícia, né, a precarização, né, que tem passado pelo IPT, mas não só o IPT, né, no caso do Estado de São Paulo, todos os institutos, não tem nenhum instituto no Estado de São Paulo, né, que não passou e não está passando, né, por essa precarização, que o único objetivo é a privatização. Precarizo, né, aí começo, aí tenho argumentos para dizer que esse instituto não é importante, que essa unidade de pesquisa então não é importante, e aí você privatiza e, de repente, né, ele começa a produzir alguma coisa, e aí reforça o argumento para privatizar e precarizar e privatizar outros serviços, outros setores do Estado. Então, a gente está vivendo aí um boom do neoliberalismo, né, no país, inclusive em outros países, né, nos países centrais, essa questão da privatização começa até sofrer uma certa reversão, né, alguns países já estão aumentando os seus serviços públicos. No Brasil, a gente continua, né, e de uma forma muito mais acentuada, essa deterioração dos serviços públicos, né, com um grande objetivo de beneficiar os grandes capitais, né, e as grandes indústrias. Tá? Então, eu acho que o que eu tinha um pouco para falar agora era isso, e vamos ver se depois a gente pode debater um pouco mais. Obrigado, Paulo, pela sua intervenção. Muito importante essa contextualização que você fez, né, porque esse modelo de privatização, na verdade, esvazia o investimento em pesquisa, em ciência, né, infelizmente, algo que vem acontecendo em todo o Brasil, em vários estados, mas, sobretudo, aqui no estado de São Paulo, que é o grande laboratório, né, das privatizações, das terceirizações, do Estado mínimo, do neoliberalismo. Desde Mário Covas, desde 95, São Paulo se tornou esse grande laboratório, e principalmente também as nossas universidades, com as fundações privadas dentro delas, né? Enfim, vamos passar para a Michele, professora Michele, da DUSP, presidente da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo. Boa noite a todas, todos e todes. Vou começar agradecendo ao Janase e seu mandato pela oportunidade da gente discutir esse tema. Como sempre, o Janase está bem ligado nas pautas envolvendo a educação, né, de todos os níveis, inclusive educação superior. Queria cumprimentar aqui meus companheiros e companheira de mesa. Muitas das coisas que eu tinha pensado em falar, o Paulinho acabou falando, né, porque a gente vem do mesmo universo, não só das universidades estaduais, mas também do universo de lutas, né, Paulinho? Mas eu vou tentar trazer algumas complementações, né? Então, a primeira coisa que eu coloco aqui como provocação é uma pergunta para a gente refletir se, de fato, essa privatização é velada.
porque no ritmo que as coisas estão, né, não tem mais nada de velado, está escancarado, né, como o Gianazzi nos disse, o Dória fez vídeos, né, e levou para outros países, como se o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo em especial, tivesse à venda, né, colocando ali o patrimônio público como algo que pudesse ser vendido, né, e ele vem fazendo isso, né, a gente tem acompanhado privatizações de parques estaduais aqui na cidade de São Paulo, agora a gente está na luta contra a privatização do Parque da Água Branca. Então, eu diria que já não tem mais nada de velado nesse projeto privatista e de Estado mínimo, como o Gianazzi colocou. E aí eu gostaria de começar relembrando exatamente o papel das fundações ditas de apoio, né? Nós da ADUSP há muitos anos já fazemos essa denúncia sobre o papel das fundações, né, no financiamento privado, de pesquisas, né, e muitas vezes com complementação salarial para pesquisadores e pesquisadoras, né, o que faz, de algum modo, que não haja tanta organização, né, da nossa categoria e até uma certa subserviência a essa proposta, como já foi discutido tanto pelo Lucas quanto pelo Paulo, né, e além do Plano Brescia, lembrado muito bem pelo Paulinho, eu queria colocar o Acordo de Bolonha, de 1999, que tem sido um modelo no qual alguns gestores têm se apoiado. Entre esses gestores, Marco Antônio Zago, que atualmente é presidente da FAPESP, que foi reitor da Universidade de São Paulo, né? E que muito do desmonte que a gente vivencia no cotidiano da universidade começou, né, foi colocado em prática de forma mais contundente na gestão de Marco Antônio Zago. Esse projeto tem uma lógica neoliberal, né, que muda a forma de financiamento das universidades públicas e, obviamente, tem ali embutido uma lógica produtivista, gerencial, que a gente pode chamar de universidade operacional, como nos ensinou Marilena Chauí, né. Essa lógica produtivista, gerencial, né, que interfere, inclusive, nos currículos, como o Paulinho estava nos colocando, interfere na capacidade reflexiva, na inovação, na capacidade de produção de verdade inovadora, e não subserviente a outros ditos de mercado, principalmente do norte global, né. E aí, o Paulinho muito bem lembrou da Lei 13.243, que ficou conhecida como Marco de Ciência e Tecnologia. Essa lei foi sancionada em janeiro de 2016, né? E aí eu vou dar só um passo um pouquinho atrás, né, dessa forma de financiamento da universidade. Eu acho que a gente não pode deixar de lembrar do lançamento do ProUni e do FIES, que esses dois projetos, eles desviaram o fundo público para o capital privado, para financiar universidades privadas, e isso é muito importante da gente dizer, porque não basta aumentar o número de universidades públicas no Brasil, né, é preciso cuidar do financiamento para que elas sobrevivam, né, financiamento público, que é o que a gente defende. Após a aprovação dessa lei em janeiro de 2016, na USP houve a apresentação do USP do Futuro, como a Priscila lembrou. O USP do Futuro foi um projeto encomendado pela reitoria, na gestão de Zago, cuja relatora ou coordenadora foi Patrícia Ellen. A Patrícia Ellen é a atual secretária de Desenvolvimento Econômico de João Dória. Então, é importante a gente ir entendendo essas articulações, né, para a gente ver os rumos que estão sendo dados, não só para as universidades estaduais, mas também para os institutos de pesquisa, principalmente aqueles ligados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né. Então, entre outras coisas, só para a gente entender a proposta que a Patrícia Ellen, via McKinsey, fazia para a Universidade de São Paulo, a gente tem, por exemplo, cobrança de estacionamento e cobrança de moradia estudantil, né, entre outros elementos, e ali tem o projeto de endowment, que são as doações, que está dentro desse contexto do Acordo de Bolonha, né, que são outras formas de financiamento para as universidades e institutos de pesquisa. Eu acho que outro aspecto que é importante relembrar, né, sob o ponto de vista
jurídico, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucional a cobrança de mensalidades ou cobranças pelos cursos pagos em universidades públicas. Isso também é algo que a gente tem que se atentar, porque após essa decisão, a gente viu explodir cursos pagos nos formatos de MBAs ou MBAs, né, se a gente trouxer para o português. E aí eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, o HC, que está dentro, é um modelo parecido com o IPT, já falo melhor sobre isso, o HC da Faculdade de Medicina da USP, costumava oferecer cursos, né, de lato sensu, de especialização, gratuitos para a comunidade. E a gente viu explodir um número enorme de cursos pagos, e muitos deles bastante caros, né. E outra unidade que eu gostaria de destacar na USP é a Exalc, por exemplo, né, que aí tem relação com o agronegócio. Então, a permissão da entrada dos cursos pagos na universidade fez também avançar uma linha de pensamento, que é uma linha de pensamento que está alinhada ao capital, que está alinhada aos grandes empresários, né, como esse que eu estou dizendo. E muitos colegas concordam, como a gente já discutiu aqui. E aí eu queria trazer para o caso do IPT em especial, porque o Lucas disse, por exemplo, dessa coisa de que o IPT não faz parte da USP, mas o IPT é uma figura que está mencionada no Estatuto da Universidade de São Paulo. O IPT está entre uma das entidades associadas. Entre outras coisas, o IPT tem assento em colegiados da Universidade de São Paulo, inclusive no Conselho Universitário. E pode, por exemplo, fazer propostas de cursos de pós-graduação ao Conselho Universitário. Ou seja, se a gente for olhar pela via estatutária, né, seria aí uma via de interseção entre o IPT e a USP. Então, apesar de não ser de gestão da USP, há uma parceria. E ele está na mesma linha do HC, que também tem ali uma gestão compartilhada, digamos, né, da Faculdade de Medicina, apesar de não ser exatamente da USP. E aí, já um pouco caminhando aqui para o final, para não explodir muito tempo, eu queria reforçar que nós defendemos o financiamento público da pesquisa, inclusive nós fazemos parte de um movimento, né, Paulinho, que é o movimento pela ciência e tecnologia públicas, exatamente para manter o papel social da pesquisa, da ciência e da tecnologia, como o Lucas falou, né. Então, ao defender iniciativas como de doações, e a USP tem agora um programa de doações, né, que ele fez, que cresceu enormemente na pandemia, né, essa proposta ela começa a mudar e ser descaracterizada, e como resultado há uma descaracterização do papel social, não só da pesquisa, mas como da própria universidade, né. Para dar um exemplo concreto, né, e aí tomando como exemplo de novo o HC, eu acompanho pelas redes sociais, tem uma campanha de adote um pesquisador. É um programa de doação para os pesquisadores. Veja isso, que absurdo, né? Não vem o trabalho de pesquisa, né, o trabalho como um trabalho de fato que merece financiamento do Estado. Como é que a gente vai sustentar a pesquisa, a ciência e tecnologia no país e no Estado por meio de doações, né? Isso é um absurdo. Então, qual é o objetivo do André Esteves e do BTG Pactual e de todas essas iniciativas que estão entrando na universidade? É lucro, gente. Não tem outra resposta. Eles querem lucro. E aqui a intenção é transformar o ensino em produto, né? E não mais em direito, que está muito alinhado com o que a gente começou a falar, né? Então, não é à toa que a gente vê palavras cada vez mais frequentemente no nosso meio como empreendedorismo, né, e inovação, mas numa inovação que é um conceito deturpado, que se refere à produção de produtos para o mercado, né, e isso faz com que algumas áreas de conhecimento sejam escanteadas, por exemplo, as humanidades e as artes, que não necessariamente vão gerar um produto rentável e portanto,
que possa trazer lucro, né? Então, por último, só para dialogar um pouco com o que a Priscila falou, na USP a gente também teve uma queda de docentes desde 2014, na ordem de 900 docentes efetivos. O que tem sido feito aumentou enormemente a contratação de professores temporários e, mais recentemente, há um projeto de contratação de pós-doutores, doutoras, absolutamente ilegal, sem nenhum direito trabalhista, com um salário mísero, né? Então, isso, no nosso entendimento, ataca enormemente a qualidade do ensino que nós praticamos, porque nós defendemos o RDIDP, que é o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, porque nós vemos neste regime a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Então, o que garante a qualidade do ensino é exatamente essa conversa com a sociedade através da extensão, com a pesquisa, que garante que as universidades públicas tenham ensino de qualidade. Quebrar essa lógica que a gente ainda vinha construindo ao longo das décadas, com todos os problemas que a universidade pública tem, entre elas falta de democracia, carece de um elitismo enorme, né, e outras questões mais, tá sob risco agora, por conta das políticas que têm sido adotadas, como muito bem disse a Priscila, não só nos institutos ligados ao governo do Estado, mas também nas universidades que são dotadas de autonomia, mas que estão rendidas aos governos de plantão. Acho que é isso, para a gente ter algum tempinho para o debate, não sei se teremos. Obrigada, Janage, obrigada, gente. Obrigado, Michele, também pela sua participação, pelas suas considerações. Na verdade, nós estamos com o tempo bem apertadinho já, né, por conta do horário aqui da TV Alesp, mas, olha, primeiro eu quero dizer que todas as considerações que vocês fizeram, as intervenções, foram extremamente didáticas, né, para que a população que está acompanhando esse debate possa compreender melhor a gravidade da situação. Eu queria, na verdade, já a gente partir já para alguns encaminhamentos a partir das falas que vocês fizeram, foram bem lúcidas e importantes. Olha, uma delas que eu queria fazer, se vocês concordarem, que eu pensei aqui, é pedir a convocação tanto do André Esteves, né, do Banco Pontual, como também da secretaria envolvida e mesmo a direção do IPT. Eu não sei se lá é superintendente, é presidente do IPT, Priscila? Tem a presidência do IPT e tem a diretoria do IPT Open dentro do organograma de diretoria. Sabe? Então, nós podemos pedir a convocação dessas pessoas na comissão aqui da Assembleia Legislativa de Ciência e Tecnologia, para que elas venham explicar, né, essa parceria, entre aspas, essa PPP. Eu acho que a gente poderia indagá-los e indagar, sobretudo, o André Esteves. Qual é o objetivo? Acho que ele tinha que nos encarar frente a frente, né? Sobretudo encarar vocês, que têm todas essas informações, e os deputados que estão trabalhando esse tema. Mas aí seria uma convocação, um convite, mas numa comissão permanente aqui da Assembleia Legislativa. Eu acho que seria importante a presença deles aqui na Assembleia Legislativa. Nós já estamos logo, nos próximos dias, talvez saindo do sistema remoto aqui das comissões, já indo para o sistema presencial, e aí seria muito importante que vocês participassem, inclusive, dessa audiência, né, dessa convocação. Então, acho que for um encaminhamento importante, eu já posso fazer, amanhã mesmo a gente faz os requerimentos para essa comissão. E se vocês quiserem mais gente, outras convocações, nós podemos fazer também. Então, seria um dos encaminhamentos aqui, para a gente aprofundar esse tema aqui dentro da Assembleia Legislativa, que tem a obrigação de fiscalizar esse processo todo, né? Eu não sei se alguém tem algum outro encaminhamento. Nós vamos continuar cobrando, nós temos um requerimento de informação, que já foi feito, não foi respondido ainda, então nós vamos endurecer agora a cobrança, porque venceu, o Vitor me falou que acho que venceu o prazo agora, nesses dias, né? Você tem 30 dias, o governo tem 30 dias para responder, e ele pode prorrogar por mais 30, então ele não respondeu.
né, nos 60 dias. Então, nós vamos endurecer, venceu aqui no dia 23 agora, 60 dias, o Vitor está falando. Então, nós vamos fazer uma cobrança mais veemente em relação a esse requerimento, que é um requerimento que pode instrumentalizar aqui o nosso debate e a nossa cobrança. Nesse requerimento, tinha também pedido para que a Patrícia Ellen desse satisfação, né? Que eu acho que ela também é uma pessoa que tem que ser incluída aí nesse Ah, sim, sem dúvida, na convocação, né? Eu falei da secretaria, não falei o nome dela, mas é ela que responde pela secretaria. Ela será convocada, mais do que ninguém, né? Tá bom? Ela vai estar no nosso requerimento também. Acho que esse encaminhamento é bom, seria um bom começo para trazer esse debate para o conjunto da Assembleia Legislativa, porque aqui a gente fez uma introdução ao tema, aqui por essa audiência pública, né, para introduzir o tema dentro da LESP. Agora a gente vai começar a trabalhar em cima disso, mas eu quero, não sei se alguém tem mais alguma proposta, eu quero agradecer vocês pela colaboração, pelas intervenções que vocês fizeram, porque é muito importante a gente não só fiscalizar, mas impedir que isso seja feito, porque é um ataque ao financiamento público da pesquisa, da ciência, da tecnologia, da educação. É isso que está em jogo hoje, né? É você colocar um aparelho público, uma instituição pública centenária como o IPT a serviço do lucro, a serviço de uma lógica de financiarização, né, da pesquisa. Isso vai afetar, sobretudo, a pesquisa básica, o financiamento da pesquisa básica no nosso Estado. A gente não pode permitir. Por isso que é importante o questionamento, né, porque a lógica privatista permeia esse governo do PSDB, esse governo Dória, que inclusive trouxe para a Secretaria de Gestão agora o Rodrigo Maia. Olha só, trouxe um deputado federal do Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados, que conduziu todos os processos de privatizações, do teto de gastos, né, da famosa PEC da morte, que congelou os investimentos em todas as áreas sociais, sobretudo na ciência, na tecnologia, e agora uma das metas que ele anunciou publicamente é privatizar a Sabesp e aumentar as concessões, as PPPs no estado de São Paulo, ou seja, o Dória importou um deputado federal do Rio de Janeiro para fazer esse trabalho aqui no estado de São Paulo. Eu só queria dizer que nós estamos debatendo agora, nesse momento, pessoal, o orçamento para 2022. Não é importante, nós estamos apresentando várias emendas, vamos disputar esse orçamento. Nós já apresentamos algumas emendas nessa área de ciência e tecnologia. Eu acho que a gente pode discutir um pouco mais, Priscila, sobre o IPT. Eu não vi ainda como que ficou esse orçamento do IPT para 2022, né, Vitor? A gente pode sentar com a Priscila e ver com vocês para apresentar emendas para fortalecer o financiamento público do IPT, para se contrapor a essa lógica de financiarização e inclusive essa PPP. Eu acho importante esse debate agora do orçamento, né? Segundo o governo, houve o crescimento de 27% do orçamento em relação ao ano passado, foi para 286 bilhões de reais. Mas sendo, ainda na lógica privatista, sendo que o governo agora vai extrapolar a política de isenções fiscais para o grande capital, para as grandes empresas, né, de 20 bilhões, né, a previsão agora nessa peça orçamentária é de 60 bilhões de reais. De 20, olha, foi para 60 bilhões de isenções fiscais do ICMS, sobretudo, para os grandes grupos econômicos do estado de São Paulo, grandes frigoríficos, empresas do agronegócio, tem uma série de empresas que terão isenções fiscais, sobretudo do ICMS. Olha que absurdo. Então, é o que o Dória falou, né, que o governo dele é um governo, não fala nem pró-mercado, ele já vai direto, é pró-privado, está aqui não, no post que eu mostrei para vocês, né? E isso se espraia também, logicamente, para a ciência, para a tecnologia, para a educação. A Michele falou das contratações precarizadas da Universidade de São Paulo, de 2 anos, né? A lógica do professor categoria O da rede estadual foi implantada dentro da Universidade de São Paulo, que tem também, o professor fica aqui, fica 1 ano, aí tem quarentena, tem duzentena, nós mudamos, agora foi para 3, na verdade, mas é uma lógica muito
ligada a essa precarização das contratações, né? E na lógica da reforma trabalhista, que já, né, abre espaço para esse tipo de coisa, nós estamos quase vivendo a uberização já do magistério hoje em São Paulo, quase isso já, né, com o trabalho intermitente. Esse trabalho intermitente já existe com as empresas terceirizadas nas escolas estaduais, na área da limpeza, por exemplo, já tem trabalho intermitente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o governo aqui de São Paulo. Então, contem com o nosso total apoio. Nós vamos, então, providenciar as convocações aqui, apresentar os requerimentos, fazer pressão para que eles sejam aprovados. E é muito importante que vocês participem dessa audiência. Eu aviso vocês, assim que ela for marcada, tá bom? E só tenho que agradecer a contribuição de vocês. Muito obrigado, gente. Nós só sinto que o horário aqui extrapolou demais, eu não vou conseguir abrir para que vocês façam as considerações finais. Só se alguém quiser apresentar alguma proposta, ainda há um tempinho. Tudo bem? Obrigado, Priscila. Obrigado, Michele. Obrigado, Paulo. Um abraço para vocês. Obrigado a você, Janazzi. Obrigada. Rodando a vinheta.